Existe uma pobreza que não começa no bolso. Começa na mente quando a gente esquece quem é. Quando a gente abandona o próprio chamado e começa a viver como se precisasse implorar um lugar no mundo. E talvez essa seja uma das maiores prisões da vida. Ter dons, talentos, capacidade, ter uma missão, mas viver como se nada tivesse valor. Hoje, em Números, capítulo 18, nós vamos encontrar uma mensagem poderosa. Quando a gente entende o lugar que recebeu de Deus, paramos de viver pela escassez e começamos a caminhar com propósito. Porque quem vive com propósito não mendiga um lugar na vida. Quem entende o chamado não vive correndo atrás de migalhas. E quem se alinha aos princípios do Criador começa a viver uma vida com mais paz, com direção, com provisão e com liberdade. Números capítulo 18 fala sobre responsabilidade, serviço, sacerdócio, ofertas, sustento e herança. À primeira vista pode parecer um capítulo sobre leis antigas para sacerdotes e levitas. Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que ali existe um princípio muito profundo para a nossa vida hoje. Deus estava mostrando que cada pessoa tinha um lugar, tinha uma função, uma responsabilidade e também uma provisão ligada ao seu chamado. Isso nos ensina algo muito importante. A vida não funciona bem quando a gente tenta ser tudo, fazer tudo, viver sem direção e buscar prosperidade sem propósito. Existe uma ordem natural da vida ou na vida, existe um caminho, existe uma missão. E quando a gente se desconecta disso, começa a viver cansado, confuso, pesado e com medo da falta. Muitas vezes a escassez que mais nos prende não é a falta de dinheiro, mas é a falta de clareza. A gente acorda, trabalha, corre, resolve problemas, tenta dar conta de tudo, mas lá dentro a gente sente que está apenas sobrevivendo. A gente olha para a vida e pensa: será que é só isso? Será que eu nasci apenas para pagar contas? Será que meus dons não servem para nada? Será que eu preciso aceitar qualquer coisa para conseguir viver? Esse é o perigo da mentalidade de escassez. Ela faz a gente acreditar que não há espaço para nós. Faz a gente aceitar menos do que carrega por dentro. Faz a gente se comparar com todo mundo. Faz a gente sentir culpa por desejar crescer. Faz a gente ter medo de prosperar. Faz a gente confundir humildade com abandono da própria grandeza. Mas Deus não criou uma vida sem ordem. Ele deu funções, deu responsabilidades e provisão. Ou seja, o Criador não entrega um chamado sem também ensinar um caminho de sustento. Em Números capítulo 18, Arão e os levitas recebem uma responsabilidade diante de Deus. Eles não estavam ali por acaso. Eles tinham uma função espiritual, uma missão no meio do povo. E aqui está uma chave para nós. Ninguém nasce vazio.
Nós não viemos ao mundo sem nada. A gente nasce com sementes internas. E quais são essas sementes? Dons, talentos, habilidades, sensibilidade, inteligência, criatividade, força, capacidade de servir, capacidade de liderar, capacidade de construir e por aí vai. O problema é que muitas vezes a vida, o medo, as dores, as críticas e as crenças limitantes fazem a gente desperdiçar essas sementes. A gente começa a pensar pequeno, a gente começa a pedir permissão para existir, a gente começa a viver tentando caber onde Deus nunca mandou a gente ficar. Mas quando entendemos que existe um propósito sobre a nossa vida, algo começa a mudar. A gente para de perguntar apenas como eu vou sobreviver e começamos a perguntar como eu posso servir com aquilo que recebi. Como eu posso crescer usando meus dons. Como eu posso gerar valor. Como eu posso prosperar sem perder a minha essência. Uma das grandes lições de Números, capítulo 18, é que propósito não é apenas privilégio. Propósito também é responsabilidade. Os sacerdotes e levitas não recebiam apenas honra, eles também recebiam tarefas, limites, cuidado e compromisso. Isso nos ensina que a prosperidade verdadeira não nasce da fuga da responsabilidade. Ela nasce quando a gente assume o nosso lugar. Muita gente quer uma vida livre, mas não quer assumir decisões. Quer prosperidade, mas não quer desenvolver disciplina. Quer reconhecimento, mas não quer servir com excelência. Quer colher, mas ainda não decidiu plantar. Só que a vida segue princípios. A semente vem antes da colheita. O serviço vem antes da recompensa. A fidelidade vem antes da expansão. E a responsabilidade vem antes da liberdade. Isso não é peso, isso é maturidade. Quando a gente assume o que precisa fazer, a vida começa a se organizar. A mente fica mais clara, o coração fica mais firme e a caminhada ganha direção. Em Números 18, Deus diz algo muito forte a Arão. A tribo sacerdotal não teria uma herança de terra como as outras tribos, porque o próprio Deus seria a sua porção e sua segurança, ou a sua herança. Enquanto alguns recebiam território, eles recebiam uma dependência direta da provisão de Deus. E o que isso ensina para nós? Que a nossa segurança não pode estar apenas nas coisas externas. Sabemos que dinheiro é importante, trabalho é importante, projetos são importantes, crescimento é importante. Prosperidade é bênção quando tem propósito. Mas se a nossa identidade estiver só no que a gente possui, a gente vai viver com medo de perder. A verdadeira riqueza começa quando a gente entende que existe uma fonte maior do que as circunstâncias. Quando a nossa fonte é apenas o mundo, a gente vive mendigando aprovação, oportunidade, atenção e reconhecimento.
Mas quando a nossa fonte está no Criador, a gente trabalha, cresce, planta, aprende, constrói e prospera sem perder a paz. Nós não precisamos viver como órfãos espirituais. Nós não precisamos agir como se estivéssemos sozinhos. Nós não precisamos mendigar nosso lugar quando estamos alinhados com uma fonte de vida, de sabedoria e direção. Números 18 também fala sobre ofertas, dízimos e sustento. Mas a lição não é apenas sobre dinheiro. A lição é sobre fluxo. Existe um princípio natural da vida. Tudo que é saudável circula. A água parada apodrece. O corpo saudável tem circulação. A terra recebe semente e entrega o fruto. A árvore recebe da raiz e oferece sombra, flores, alimento. A prosperidade também precisa circular, precisa movimento. Quando a gente só quer receber, a vida fica pesada. Quando a gente só quer acumular, o coração endurece. Mas quando a gente entende que prosperidade é também servir, contribuir, gerar valor e abençoar, a riqueza ganha propósito. A pergunta não é apenas quanto eu quero ganhar. A pergunta também é que tipo de valor eu estou colocando no mundo? Quem está sendo ajudado pelo que eu faço? Meu crescimento está curando ou ferindo? Minha prosperidade está me aproximando da minha essência ou me afastando dela? Porque riqueza sem sabedoria vira prisão. Sucesso sem propósito vira vaidade, vazio. Liberdade sem direção vira confusão. Mas prosperidade com propósito gera paz, saúde, alegria e expansão. Talvez muitos de nós tenhamos aprendido frases como dinheiro é difícil, gente como nós não chega lá, quem prospera se corrompe, é melhor não sonhar alto, não temos capacidade, não merecemos mais. Mas essas frases não definem o nosso destino. São apenas sementes ruins que foram plantadas na nossa mente. E toda semente pode ser arrancada quando a gente decide cultivar uma nova consciência. Números 18 nos mostra que Deus não nos conduz pela escassez, mas pelo propósito, pela ordem e pela provisão. Então nós precisamos trocar a pergunta do medo pela pergunta da fé. Em vez de dizer, e se faltar? Vamos começar a perguntar, o que eu já recebi que ainda não estou usando? Em vez de dizer, eu não consigo, vamos perguntar, que habilidade eu preciso desenvolver? Em vez de dizer, não existe lugar para mim, vamos afirmar, eu vou construir meu lugar com responsabilidade, com sabedoria e ação. A vida muda quando a mente deixa de ser cativeiro e começa a ser terra fértil. Então, como aplicamos isso na nossa vida? Primeiro, precisamos reconhecer nosso lugar. Não para nos limitar, mas para parar de viver perdidos. Todo mundo carrega uma contribuição única. A gente precisa observar o que faz com facilidade, o que toca o nosso coração, o que podemos aprender, melhorar
e oferecer ao mundo. Segundo, precisamos assumir responsabilidade. Não adianta querer uma vida nova com hábitos antigos. Se queremos liberdade, precisamos organizar nossa mente, nosso tempo, nossas escolhas, nossos recursos e nossa energia. Terceiro, precisamos parar de viver pela escassez. A gente não pode governar nossas decisões através da falta. O medo não pode dirigir nosso destino. A culpa não pode travar o nosso crescimento. Quarto, precisamos prosperar com propósito. Ganhar dinheiro não é errado. Crescer não é errado. Ter sucesso não é errado. O erro é perder a alma no caminho. O erro é crescer sem sabedoria, sem gratidão, sem serviço e sem consciência. Quinto, precisamos honrar a fonte. Quando a gente entende que tudo começa em Deus, na vida, na inteligência infinita que sustenta a existência, a gente para de viver como dono absoluto de tudo e começa a viver como administrador fiel daquilo que recebeu. Hoje a mensagem é simples e profunda. Nós não fomos criados para mendigar destino ou o nosso lugar. Nós fomos criados para despertar, assumir o nosso lugar e viver com propósito. A escassez diz: aceite qualquer coisa. O propósito diz: desenvolva o que existe dentro de você. A escassez diz: não há saída, mas o propósito diz: existe uma semente esperando atitude. A escassez diz: somos pequenos demais. O propósito diz: somos responsáveis pelo que recebemos. Quando a gente vive alinhado com o Criador, com os princípios da vida e com a nossa verdadeira essência, a caminhada deixa de ser apenas sobrevivência e começa a ser construção. E talvez hoje seja o momento de parar de pedir permissão para viver, parar de se diminuir, parar de esperar que alguém entregue o nosso destino pronto. Porque propósito não se mendiga, propósito se assume, se desenvolve, se honra e se vive. Se você gostou desta mensagem e se de alguma forma te tocou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa parar de viver pela escassez. E que nossa vida seja livre, próspera e alinhada com aquilo que recebemos do Criador. Até o próximo vídeo.